Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então eu estava falando aqui, ó, pessoal, dos métodos de decisão. Rapidamente, só para a gente repassar aqui. Então, na execução de projetos, a gente precisa tomar decisões no sentido de optar entre soluções alternativas ou situações, né? A decisão ela não pode ser ela pode não ser um processo direto, no sentido de que cada alternativa pode ter múltiplos aspectos vantajosos e desvantajosos. Isso pode tornar o processo de decisão mais complexo, né? No fim das contas, eu tenho que escolher entre soluções e às vezes a escolha não é direta, ela envolve muitas vantagens e desvantagens e eu preciso escolher alguma coisa no fim do dia, né? Além disso, tem outros aspectos sobre os quais não temos informação suficiente para inferir sobre sua relevância, por exemplo, o ruído veicular. Como eu estava falando para vocês, o ruído veicular ele é algo que eu vivenciei, né? É uma experiência que eu tenho de mercado e é algo que você nunca sabe como que o mercado vai reagir àquele ruído, né? Se a gente está falando de ruído de transmissão, por exemplo, você não sabe se escolher um disco de embreagem mais caro para mitigar o ruído de transmissão é algo que você deveria fazer, porque realmente o mercado vai sentir o impacto daquele ruído ali e vai pagar a mais pelo seu produto, ou vai preferir o seu produto por possuir menos ruído, ou você não sabe se aquele ruído é um ruído que o mercado nem perceberia, né? E você acaba investindo mais num produto que não vai ter valor agregado e você não vai ter lucro, né? Não vai ter tanto lucro. Então, no caso do ruído veicular, será que esse ruído incomoda o cliente? Será que a melhoria obtida agrega o valor ao produto? Essas informações são informações que quem está tocando o projeto não sabe. No fundo, quem sabe é o mercado e você precisa extrair essa informação do mercado. Então, a gente precisa de soluções que nos auxiliem para realizar o balanceamento dos critérios em uma métrica única, para você poder ter um indicativo de qual solução você deve adotar e levantar as informações faltantes no processo de decisão. Então, às vezes, como eu estava falando, você não tem toda a informação disponível e você precisa extrair essa informação para tomar uma decisão. Por isso, a gente vai ver a matriz de decisão, que em inglês é a Evaluation Design Matrix, e a gente vai ver também a avaliação por júri, que é a nossa Jury Evaluation. Beleza. Estou falando da matriz de decisão. Ela é uma ferramenta utilizada no processo de decisão, no qual existe um problema bem definido, existem soluções propostas para esse problema e a gente quer encontrar ou escolher a melhor entre essas soluções. A mecânica da matriz de decisão ela é simples, mas a montagem requer habilidade e experiência, pois uma montagem imprecisa dessa matriz pode trazer resultados medíocres ou inúteis, né? Então, como eu estava falando para vocês, tem várias coisas que a gente tem que colocar nessa matriz e a mecânica é muito simples, a gente vai fazer uma continha de multiplicação e uma de soma, é bem tranquilo, mas o que eu vou colocar nessa matriz sim é o que é o mais importante. Então, a seguir, a gente vai iniciar o processo de montagem de uma matriz de decisão. Agora sim, voltando para onde a gente estava antes de eu fazer a bobagem de esquecer de gravar. Então, a matriz de decisão é composta por alguns elementos, nem todos visíveis simultaneamente, cuja definição é de extrema importância para os resultados dessa técnica. Então, a gente tem o problema a resolver, conjunto de soluções, os critérios de avaliação das soluções, as restrições de cada critério e o peso de cada critério. E a gente vai ver esses itens agora detalhadamente. Então aqui, ó, o problema a resolver. Primeiro eu preciso enunciar o problema com clareza e a definição ela tem que ser bem objetiva e direta. Feita essa definição,
eu tenho que saber que esse problema ele deve ser simples a ponto de ter soluções diretas que envolvam poucos passos do processo para a sua solução. Agora sim, voltando onde a gente está. Então, no fim das contas, o meu problema, ele pode ser algo assim, por exemplo, no fim das contas, o meu projeto é lançar um satélite. Pô, lançar um satélite é um mega problema, né? Super complexo. Então, não é sobre lançar o satélite que eu vou fazer a matriz de decisão, porque esse problema envolve diversos subproblemas que vão ter diversas soluções diferentes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso eu preciso tomar um pouco de cuidado para quebrar esse problema em problemas menores, e esses problemas menores são problemas que eu vou adotar a solução, né? Então, beleza, eu preciso, sei lá, no caso de lançar o satélite aí. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com foguete. Que foguete eu vou utilizar? Beleza, você deve ter diversas opções. Em que base que eu vou lançar esse foguete? Você deve ter diversas opções também. Vou para Alcântara, vou para Houston, sei lá. Então você tem um monte de coisas que você pode quebrar em passos menores, e esses passos menores sim que tem diversas alternativas e você deve escolher entre as alternativas aí. Então, esse aqui, caso o problema seja muito grande ou complexo, é possível subdividi-lo em problemas menores e aplicar a matriz de decisão para cada subproblema. E aqui, isso aqui é outra coisa importante. Em caso de problemas com múltiplas etapas, deve-se também atentar ao fato de que as soluções adotadas para etapas anteriores podem inviabilizar soluções propostas para etapas futuras. Nesse caso, recomenda-se fazer as matrizes de decisão na ordem necessária para a solução do problema maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: às vezes você tem um problema que você está querendo resolver, e esse problema, quando eu faço uma opção, eu já elimino algumas soluções que vão estar lá mais para frente. Então, por exemplo, sei lá, eu tô com um problema de lançar satélite na cabeça, mas como eu não domino muito o lançamento de satélite, a gente tem que pensar em algum problema mais simples. Por exemplo, deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa. Bom, nossa, tá difícil vir um exemplo na cabeça agora. Mas, por exemplo, vamos tentar pegar alguma coisa da área veicular, por exemplo. Eu tô elaborando um novo veículo, certo? E eu quero elaborar um veículo, e eu quero que ele seja um veículo para áreas urbanas, por exemplo. E aí eu tô tentando escolher o método de propulsão desse veículo. Se esse veículo vai ser elétrico, se ele vai ser híbrido ou se ele vai ser a combustão. Beleza. Se ele for elétrico ou híbrido, por exemplo, ele vai precisar de baterias especiais, né? Se ele for a combustão, ele vai precisar ele vai até ter uma bateria lá, mas é aquela bateria normalzinha de partida do veículo. Então, repara que eu não posso lá no futuro pensar se eu quero, eu quero uma bateria de lítio, ou se eu quero uma bateria com uma tecnologia nova de grafeno, ou se eu quero trabalhar com célula de hidrogênio. Eu não consigo decidir muito isso se eu for para uma alternativa de veículo a combustão, por exemplo, né? Porque eu não tenho esse problema para resolver. Então, quando você tem um problema que tem múltiplas etapas, é interessante que você consiga fazer as etapas, né, uma a uma, com a matriz de decisão, em uma ordem que você vai utilizar depois para resolver o problema. Porque pode ser que você, se você for fazer as coisas em qualquer ordem, absolutamente qualquer ordem, você vai ter, aqui no caso eu coloquei até problemas que podem ser inviabilizados,
mas você pode não ter problemas, mas você pode ter algumas soluções de alguns casos que podem ser a melhor solução para aquele caso, mas ela é inviabilizada por algum motivo, né? Por exemplo, veio um exemplo totalmente aleatório na minha cabeça, mas pode ser que seja um bom exemplo. Eu tenho, por exemplo, tem uma pessoa na minha família que tem problemas neurológicos e eu preciso fazer um tratamento desses problemas neurológicos. Beleza. Uma coisa que as soluções para esse problema podem ser remédios, fármacos aí, sintéticos, né? Ou eu posso trabalhar com um fármaco que seja produzido a partir da cannabis, por exemplo. Beleza. Mas aí eu tenho que escolher se eu vou fazer esse tratamento no Brasil ou se eu vou fazer esse tratamento nos Estados Unidos. Se eu for fazer esse tratamento no Brasil, repara que a cannabis, aí o tratamento com cannabis, por mais que, ou com derivados, né, da cannabis, por mais que ele seja um tratamento que pode ser o mais eficaz, ele é inviabilizado se eu escolher fazer o tratamento no Brasil. Então, primeiro eu tenho que escolher aonde que eu vou fazer esse tratamento para depois poder escolher entre as opções de tratamento que eu quero fazer, porque fazer o tratamento no Brasil ou fazer nos Estados Unidos podem viabilizar uma ou outra solução. Então, tem algumas coisas que são complexas assim para você decidir, né? E as matrizes de decisão elas devem vir numa determinada ordem. Beleza, vamos lá. Isso tudo sobre o problema a resolver. Depois falando um pouco sobre a matriz de decisão. A matriz de decisão, ela... Aliás, matriz de decisão não. Desculpa, pessoal, só um momentinho, eu tô desconcentrado aqui. Dá 2 minutos pra mim. Filho, Lucas. Papai tá dando aula, filho. Para de fazer barulho. Tá bom. Desculpa aí, pessoal. Tô de volta. Então, falando agora sobre o conjunto de soluções, que é o segundo tópico da nossa matriz de decisão. Então, dado que o problema a resolver esteja bem enunciado, que a gente já saiba qual o problema que a gente vai resolver, então já passamos dessa etapa de qual matriz eu vou fazer primeiro, tal, já sei o problema que eu vou resolver. Eu preciso agora criar um conjunto de soluções que atendam às necessidades impostas pelo problema. E aqui a gente tem algumas semelhanças com os métodos criativos. Vocês vão ver que tem coisas interessantes aqui. Por exemplo, a criação das soluções deve ser livre e sem julgamentos. Acho que vocês já ouviram isso em algum lugar. A equipe não deve levar em consideração nesse momento, no momento da criação das soluções, nenhuma restrição. Para isso se pode utilizar um brainstorming ou outra técnica que estimule a criatividade. Por que isso, pessoal? Porque quando você vai criar o conjunto de soluções, se você ficar pensando previamente nas restrições, você não vai criar um conjunto de soluções grande o suficiente, diverso o suficiente ou bom o suficiente para que você possa tomar uma boa decisão, né? Se você esquece um pouco das restrições, se você é livre para tomar uma decisão, você consegue tomar decisões, você consegue olhar para um leque de opções maior e tendo essa capacidade, essa possibilidade de olhar para um leque de opções maior, você pode vir a pensar em soluções que ainda não tinham sido cogitadas para aquele problema, né? Uma solução, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida como professor agora, a questão de a gente poder fazer as provas online e fora do horário de aula, né? Isso daí para mim foi fantástico e foi algo que eu só consegui pensar dada a pandemia, né? Quer dizer, num cenário de aula presencial, jamais eu como professor ia pensar em colocar uma prova num ambiente online e falar, pessoal, faz em casa aí a hora que vocês acharem melhor, porque é algo que não me parecia sensato no momento.
Mas agora, depois da experiência, depois de tudo que a gente passou, tornou-se uma possibilidade. Então você percebe que é uma solução que ela já nem se caracterizava como solução, porque eu pensava nela, já pensava primeiramente na cola, né? E aí falando, não, esse método não avalia, não é uma solução para avaliação. Enquanto que se você expande um pouco o horizonte, você consegue avaliar essa solução e no fim das contas você consegue dizer se ela é uma boa solução ou não quando comparada com as outras soluções que você já tem. Então, no momento de criar as soluções, esquece de restrição. Ah, mas eu não tenho budget para isso. Paciência, é uma solução. Ah, mas eu não tenho capacidade. Paciência. Ah, mas a lei não permite. Paciência, é uma solução. Depois que você fizer o elenco de todas as soluções, lá na frente tem uma etapa onde você vai eliminar as soluções que esbarram em alguns critérios eliminatórios e depois você vai ranquear as soluções através das suas métricas, que a gente também vai falar. Então, essa questão de mas essa solução não é muito boa, mas essa solução não pode. Nesse momento aqui da criação das soluções, essas questões não são levantadas. A gente simplesmente levanta todas as soluções que a gente pode. Beleza? As soluções, elas devem constar na lista de soluções como opções para que possam ser selecionadas ou descartadas em etapa posterior. É isso que eu estava falando agora, né? Quer dizer, em etapas posteriores a gente vai eliminá-las ou não, mas no momento da criação, todas as soluções, não viáveis, mas todas as soluções possíveis devem ser contabilizadas. É interessante que cada solução seja acompanhada de uma análise 5W2H sempre que possível, né? Por que uma análise 5W2H? Porque quando você faz o 5W2H para cada solução, você já consegue levantar de fato se aquilo é uma solução do problema, né? Se ela busca resolver aquele problema que foi enunciado, o que vai ser feito, como vai ser feito, quem que vai fazer, quanto que vai custar, onde que vai acontecer, essas coisas todas, por que ela vai acontecer, né? Então, essa análise 5W2H, ela acaba meio que justificando algumas soluções e ela acaba também ajudando a você criar alguns critérios de avaliação das soluções, que é algo que a gente vai ver agora. Critério de avaliação das soluções. Então, o próprio enunciado do problema, se for devidamente formulado, deve fornecer boas dicas dos critérios de avaliação das soluções. O que é um critério de avaliação da solução? O critério ele tem que envolver basicamente tudo aquilo na solução que é importante ou para a sua concepção, para a sua criação, ou para a sua funcionalidade final. Então, por exemplo, eu estou tentando escolher qual é o smartphone, né? Qual é um bom smartphone para o meu uso. Então, eu vou colocar quais são os meus critérios. Meu critério pode ser, por exemplo, a bateria. Será que esse cara tem uma bateria boa ou não? Hardware. Será que o hardware é bacana ou não? Sistema operacional, né? Se a gente tá falando de vamos imaginar que eu quero comprar um smartphone Android. Beleza. Então, ele tem um Android mais novo, a versão mais nova, ou uma das versões mais novas, ou ele tem um Android muito desatualizado, que já não tem compatibilidade com todos os aplicativos. Quer dizer, como que está esse sistema operacional? Câmera, será que câmera é algo importante para mim? Será que não é tão importante a qualidade da foto? Velocidade, né, do chipset, como que é essa velocidade? Se ele tem NFC, se ele não tem, se ele tem compatibilidade com 5G, se ele não tem. Todas essas coisas, elas são critérios para mim. Preço é um critério também, né? Quer dizer, será que ele está dentro do meu budget? Será que não está dentro do budget? Enfim, tudo isso são critérios que eu vou utilizar para analisar se eu vou comprar um smartphone ou outro smartphone, né? Qual é o modelo
mais adequado para mim. É, e esse critério de avaliação, ele é o meu critério. Você pode ter outros critérios, né? Pode ter coisas, por exemplo, para algumas pessoas, vamos pegar o caso da câmera. Para mim, especificamente, câmera é algo que não faz a mínima diferença no celular. Para mim, a câmera serve para tirar fotos de alguma coisa que eu achei engraçada, tirar foto de documento. Se eu tentar tirar uma selfie, ela sairá inerentemente feia porque eu estou nela. Então, não é a qualidade da câmera frontal que vai fazer com que a minha selfie saia bonita. Então, para mim, câmera de selfie é um negócio que zero importância. Ter uma câmera atrás com qualquer quantidade de megapixels já é o suficiente, porque eu vou tirar foto de algum documento que eu vou ler depois, alguma coisa assim, vou ler um QR Code, e para isso uma câmera de 2 megapixels já está ótimo, né? Então, para mim não é importante. Para outras pessoas, pode ser um baita critério, né? Para minha esposa, por exemplo, adora tirar fotos, tirar selfie, documentar as coisas. Então, para ela, né, é um super, né, um super critério. Como outras coisas podem ser critérios, por exemplo, se eu vou comprar um smartphone, mas eu vou comprar importado, não vou comprar no Brasil, beleza. Será que as especificações dele atendem? Né? Será que essas especificações elas estão, quer dizer, eu vou conseguir utilizar a rede brasileira com esse celular ou não? Será que o padrão de 5G é diferente? Será que eu vou conseguir utilizar aqui? Então, essas coisas também são critérios, né? Se eu tenho algo que impede a solução de ser escolhida, ou se ela impede o funcionamento da solução, aquilo também é um critério e tem que ser colocado como critério. Se eu estiver escolhendo alimento, por exemplo, eu tenho que avaliar, vou avaliar caráter nutricional, vou avaliar sabor, beleza, mas a questão alergênica, por exemplo, ela deve ser um critério também. Porque se eu tiver alergia de algum alimento, graças a Deus eu não tenho, mas se eu tivesse alergia de amendoim, por exemplo, não poderia consumir nada que tivesse amendoim, né? Porque tem alergia. Então isso é um critério, né? Se isso impede que essa solução seja escolhida, isso é um critério, o critério tem que estar lá na lista de critérios, né? Então, os critérios de avaliação eles devem envolver as funcionalidades principais e marginais das soluções propostas e quaisquer outros parâmetros que possam influir em sua implementação. Por exemplo, preço, regulamentações, autorizações, acesso. Isso aqui é outra coisa importante, por exemplo, autorização. Eu quero, por exemplo, que nem no meu caso específico, começaram as aulas remotas e eu queria gravar as aulas e colocar no YouTube. Eu tinha autorização da PUC para isso? No começo não tinha, no começo eu não sabia. Depois eu pedi autorização e a autorização foi concedida. Então, por mais que o YouTube, para mim, hoje seja uma solução melhor do que a gravação no Teams, eu não poderia utilizá-la se eu não tivesse autorização, né? Ou não poderia utilizar se eu não tivesse acesso, por exemplo. O YouTube é ótimo, só que eu estou bloqueado no YouTube porque, sei lá, porque eu postei um vídeo que era contra as políticas da comunidade. Então, né, não poderia acontecer, né? Não teria acesso. Essas coisas todas têm que ser critérios, né? Se algo influi, né, na implementação, ela deve ser um critério. Deve-se levar em conta que a cada critério será atribuída uma pontuação e um peso, e que serão utilizados nas próximas etapas. Então, cada critério tem coisa, por exemplo, a questão do celular, voltando para o celular. Se eu for escolher um celular para mim, a câmera é um critério, mas que para mim tem um peso baixo, né? Para mim é um peso que não pode ser um critério de desempate, por exemplo. Pode ser assim, entre dois smartphones o preço é igual, o chipset é igual, só que nesse aqui a câmera é melhor. Então eu vou levar o que tem a câmera melhor, né? Então ela tem algum peso. Ela não tem muito peso, mas ela tem algum peso, né? E a todos os critérios eu vou dar uma nota, né? E depois que eu der essa nota, eu vou juntar essa nota
com o peso de cada critério e vou montar uma métrica final, que vai ser a métrica que vai me ajudar a decidir aí pela melhor solução, seja do problema qualquer que eu estiver analisando aí. Depois aqui, restrições de cada critério. Então, se o projeto possui qualquer tipo de restrição, as restrições devem constar entre os critérios de avaliação do projeto. Por exemplo, custo máximo, carga máxima por eixo, resistência mínima, etc. Eu coloquei essa carga máxima por eixo aqui porque pode ser que você esteja optando por opções de transporte, por exemplo, né? E eu tenho restrição, por exemplo, se eu vou transportar alguma coisa com um caminhão, né? Então, transporte rodoviário. Eu tenho uma carga máxima que eu posso levar por eixo desse caminhão. Será que o caminhão X ele é uma opção para mim? Se eu passar da carga máxima, não é. É uma restrição. Resistência mínima, né? Então, será que, por exemplo, eu tô escolhendo lá estou fazendo algo estrutural. Estou escolhendo um elemento estrutural. Será que esse elemento estrutural possui a resistência mínima necessária para que eu possa colocar ele no meu telhado, por exemplo? Eu vou fazer uma viga lá no telhado, essa viga, estou escolhendo se ela vai ser de metal ou se ela vai ser de madeira. Será que a viga de madeira ela vai ter a resistência mínima que eu preciso para suportar aquele telhado? Se ela não tiver, ela deixa de ser uma opção imediatamente, né? Custo máximo, será que o negócio está dentro do meu budget? Né? Eu quero colocar viga de aço, mas será que eu consigo pagar por uma viga de aço? Isso aqui é outra coisa também que eu tenho que levar em consideração. Se uma solução não respeitar as restrições de um critério e essas restrições forem impeditivas, na fase de seleção das soluções, a eventual solução que não obedece às restrições deve ser descartada. Então aí sim, quando eu for escolher as soluções, putz, mas essa viga aqui ela não atende às especificações mínimas aqui de carga, né? Então eu não posso usar. Então eu tenho que descartar essa solução. Ela não pode ser utilizada. Mas antes disso eu tenho que contabilizar para depois descartar, né? E nem todos os critérios precisam ter restrições, mas todas as restrições precisam estar associadas a critérios. Tá? Então, se eu estou falando, por exemplo, lá sobre sei lá, um critério, estou escolhendo um tablet para mim. Um dos critérios pode ser o peso do tablet, né? Tem alguns modelos mais pesados, alguns mais leves, mas nenhum tablet chega a pesar 100 quilos, né? Os tablets, eles são, sei lá, pesam alguns gramas, talvez nem cheguem a 1 quilo. Então, eu não tenho uma restrição associada a um peso de um tablet, né? Quer dizer, se o tablet tiver mais que 800 gramas, eu não posso comprar. Não, vai ter um peso lá, né? Mas eu não tenho uma restrição associada. Agora, todas as restrições elas precisam estar associadas a critérios. Então, eu quero comprar um tablet, mas eu não quero gastar mais que R$2.000 no tablet. Isso é uma restrição, certo? Uma quantidade máxima de dinheiro que eu vou gastar. Se ela é uma restrição, ela tem que estar associada a um critério. Então, se eu tenho um máximo que eu posso gastar, um dos critérios é preço. Tem que ser preço. Entendeu? Então, sempre que eu tenho uma restrição, eu tenho que ter um critério associado. Sempre que eu tenho um critério, não necessariamente eu tenho uma restrição associada. Beleza. E por último aqui o peso de cada critério, né? Então, como eu falei para vocês já imaginam como a coisa funciona e é desse jeito que vocês estão imaginando mesmo. Quer dizer, cada critério vai ter um peso, né? Então eu vou colocar lá, eu vou escolher o tablet. Então a câmera vai ter um peso de 5% para mim, mas a bateria tem um peso de 20%. O armazenamento tem um peso de 30%, e assim por diante. Eu vou dando os pesos, né? Porque depois cada critério vai receber uma nota, que pode ser de 0 até um número que você queira, de 0 a 10, 0 a 5, 0 a 100, sei lá. E você vai multiplicar o critério pelo peso e depois você vai somar tudo para ver qual que é a métrica final, né? O que você acha, né? Ou o que o seu critério acha de cada um daqueles itens, né? E aí você vai atribuir esse peso
E esse peso ele vai ser utilizado nesse cômputo do score final aí de cada produto com os scores fornecidos em cada critério. A seleção dos pesos de cada critério pode fazer com que o resultado do processo de decisão seja totalmente diferente. Por isso é necessário que cada critério tenha um peso adequado. Eu acho que essa questão dos pesos aqui é algo que a gente pode até levar para a nossa vida como algo filosófico, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas que você olha por aí e você fala, pô, mas quem compra isso? Né? Eu tenho várias coisas que eu olho por aí e falo, pô, mas quem compra um negócio desse, gente? Quem escolhe um negócio desse? Né? Eu particularmente, tem várias coisas que, eu fico olhando, eu fico até impressionado. Falo, cara, eu queria ter a visão de negócio que essa pessoa tem para produzir esse negócio e vender, cara. Porque é algo que eu jamais achei que pudesse ser vendido por uma pessoa na humanidade. E as pessoas escolhem coisas diferentes da gente, né? Por que as pessoas escolhem essas coisas? Porque o peso de cada critério na seleção das pessoas é diferente, né? Então a gente tem que entender que o que leva as pessoas a escolher uma coisa ou outra coisa no fim do dia são os pesos que cada pessoa dá para cada critério, né? Eu lembrei de um caso engraçado agora. Tinha um cara que eu conhecia e a gente tava falando. Esse papo rolou em 2005, galera. Eu não sei, a memória da gente guarda uns negócios muito aleatórios. E aí a gente tava conversando sobre som, né? Sobre rádio para pôr no carro. E aí o cara tava falando assim pra mim, não, porque eu tava vendo dois rádios, né, cara? Um deles era com Bluetooth, né? Um dos rádios tinha Bluetooth, cara, Bluetooth em 2005 era um negócio absurdo. Então um deles tinha Bluetooth e o outro é um som daqueles que tem aquela tela que tem os golfinhos assim, sabe? Aí eu fiquei pensando como se compara Bluetooth com desenho de golfinhos, não consegui chegar numa conclusão, mas beleza. Conversa continuou. Aí ele falou assim, então, e os dois estavam, sei lá, não lembro o preço na época, mas era um preço bem parecido, assim, os dois. E aí a conversa terminou com a seguinte frase: é claro que eu escolhi o que tinha os golfinhos, né? E eu fiquei assim, sabe por quê? Né? O Bluetooth me parecia algo tão melhor, né? Quer dizer, no critério dele, o golfinho era mais importante num som automotivo. No meu critério, o Bluetooth tinha um peso totalmente diferente. Então, você vê que eram dois objetos e duas pessoas e os pesos eram totalmente diferentes. E aí ele escolheu um modelo, eu escolhi outro modelo, né? Porque os pesos eram diferentes ali, né? Então, às vezes, você conhecer uma pessoa envolve você conhecer os pesos que ela coloca em cada critério de decisão. Isso é algo muito interessante de você levar para sua vida, assim, né? E às vezes facilita um pouco entender por que as pessoas tomam diferentes decisões aí. Mas voltando aqui, os pesos, a seleção dos pesos de cada critério pode fazer com que o resultado do processo de decisão seja totalmente diferente. Totalmente diferente. Portanto, é necessário que cada critério tenha um peso adequado, né? Critérios mais importantes devem ter mais peso, enquanto que critérios menos importantes devem ter menos peso. Isso aqui acho que é meio que intuitivo. Para a definição dos pesos, pode ser necessário um método criativo definido por uma equipe. Testes preliminares e simulações podem ajudar na criação e afinação dos pesos. Quer dizer, você tem que entender mais ou menos, porque, por exemplo, um critério pode ser muito importante para você, né, para a sua decisão. Mas se o peso dele for muito discrepante com relação aos outros critérios,
pode ser que os outros critérios nem sejam muito bem contabilizados na sua decisão, né? Pode ser que uma pequena diferença aí nesse critério que você colocou muito peso seja suficiente para matar qualquer outra vantagem que qualquer outra solução pudesse ter, né? Então os pesos eles têm que ser bem afinados, né? A seleção dos pesos, no fim das contas, ela tem que representar o processo como um todo. Quer dizer, um critério importante ele deve ser importante, ele deve ter um pouco mais de peso que os outros. Os critérios menos importantes devem ter menos peso do que os outros, mas uma solução que tenha o critério principal ruim e todos os outros critérios bons, ela não deveria ser a melhor solução, né? Então, se os pesos estiverem desbalanceados, pode ser que isso aconteça. Ou uma solução que tem o critério principal muito bom, mas todos os outros muito ruins, ela pode ser que relativamente ela não seja a melhor solução, né? E o seu critério ele tem que dar conta disso daí também, no fim das contas, né? A sua seleção de pesos ela tem que dar conta disso daí também. Então, você vai criar aí esses pesos e esses pesos eles podem ser afinados, né? Você pode, por exemplo, fazer alguns testes preliminares para que você saiba se esses pesos eles estão representando. Você pode fazer algumas simulações, falar, essa solução aqui, vamos dizer que ela tem as notas XYZ aqui. Vamos ver como é que vai ser a nota final dela, vamos ver como é que ela se compara com outras. Agora vamos aumentar esse critério, vamos diminuir esse critério, vamos ver o que acontece, né? Porque você tem no fim das contas que ter um processo de decisão aí que seja um processo que realmente embase uma decisão e não que seja um processo que confunda ainda mais as coisas, né? Por isso que você tem que selecionar esse peso aqui adequadamente. Para a gente brincar, eu criei um exemplo bem bobo aqui sobre o que comer no jantar. Esse daqui seria algo que a gente vai começar a explorar um pouquinho agora. Então, eu criei uma tabelinha só para a gente entender um pouco melhor a dinâmica de como que eu monto uma matriz de decisão, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa matriz aqui, assim, eu vou colar ela aqui no Excel para que a gente possa fazer realmente as contas. Então tá aqui, ó. Vou precisar de alguns minutos de edição aqui. Opa. Pronto, aqui ficou ótimo. Então vamos lá. Eu tenho algumas soluções aqui que eu quero estudar, certo? E o problema é o que comer no jantar, né? O que eu vou fazer no jantar. Então, beleza. Eu tenho aqui, ó, nas colunas, cada coluna, tirando a primeira aqui, que é a coluna dos pesos, cada coluna está associada a um critério. Então, eu posso pedir uma pizza, ou eu posso ir a um fast food, ou eu posso fazer comida instantânea em casa, ou eu posso fazer um prato saudável em casa. E a essas soluções aqui, a essas 4 soluções, eu associei 4 critérios, né? Esses 4 critérios são o trabalho que eu vou ter para fazer cada um desses daqui, o custo que está associado a cada uma dessas opções, a questão do sabor, né? O que é mais gostoso de comer, ou a questão da nutrição, certo? A primeira coisa que eu tenho aqui é o peso, né? Que eu tenho que definir. Então, o peso das coisas aqui, ele tem que, no fim das contas, ele tem que somar 100%, né? No fim das contas, eu tenho que ter um peso de 100% aí. Mas aqui eu preciso optar, eu preciso dar peso para as determinadas coisas. Então, por exemplo, custo. Não, vou começar com trabalho, vai. Trabalho. Será que eu me importo mais
de fazer de ter que fazer alguma coisa em casa, né? Fazer a comida, depois lavar a louça? Ou será que eu me importo menos? Vamos dizer que eu não me importo muito com o trabalho, né? O trabalho, ele vai representar 15% do meu peso aqui. Então, eu vou colocar 0,15. É hora que a gente coloca em porcentagem, vira 15% aqui. Vamos deixar todo mundo em porcentagem aqui. Beleza. Depois, com relação ao custo, sei lá, na minha opinião, por exemplo, o custo ele vai ser algo mais importante aqui. Então eu tenho 30% para colocar em custo. Beleza. Depois eu vou ter aqui questão de sabor. Sabor é legal, vamos deixar 25%. E o que sobrou aqui? Eu tenho 25 com 30, 55, 70%. Nutrição, 30%. Beleza. Eu tenho o primeiro conjunto de pesos aqui. Mas vamos dizer assim, por exemplo. Eu tô numa condição onde eu quero emagrecer, por exemplo. Então, o fator nutricional aqui, ele pode ser mais importante para mim do que o sabor, por exemplo. Então, eu vou passar 20% do sabor para a nutrição. Vou deixar com 20% aqui e 35% aqui, por exemplo. Aí vai dos seus objetivos, né? No final das contas, eu tenho que somar esse aqui. Eu tenho que somar esses caras todos aqui. E tenho que obter os 100%. Então, beleza. Agora, daqui para frente, eu vou colocar métricas, né? E a minha métrica aqui, no caso, ela vai ser uma métrica de 0 a 10 para tudo. Então, por exemplo, pedir uma pizza. Qual é o trabalho de pedir uma pizza? Trabalho de 0 a 10, vou colocar 2. Que é um trabalho de você ir lá no seu aplicativo, selecionar uma loja e pedir a pizza, né? Aqui em Jundiaí, particularmente, esses dias a gente teve uma greve dos entregadores. Eu imagino que eles queiram condições melhores de trabalho, mas eu não estou muito por dentro. Mas teve isso. O custo de pedir uma pizza é um custo alto, né? Não dá para pedir pizza todo dia, senão você vai dar aquela estouradinha no cartão no final do mês. Então, o custo de pedir uma pizza aqui eu vou colocar como custo 8, por exemplo. Sabor, puta, top, adoro pizza, sabor 10. Nutrição, não vai ser uma nutrição muito adequada, ela vai ter muita caloria e vai ter poucos, não poucos, ela tem até bastante nutrientes, mas é muito calórico, né? E pode ser que não bata a proteína, por exemplo, alguma coisa assim. Então, em termos de nutrição, eu vou colocar uns 6 aqui. Beleza. Então, tá aqui. Esses são as métricas as métricas não. Essas são as notas que eu dei para cada critério de pedir uma pizza. Beleza. Depois, ir a um fast food. Ir a um fast food tem um trabalho um pouquinho maior porque eu vou sair de casa, né? Então, o trabalho aqui eu vou colocar como 4, por exemplo. Deixa eu já copiar essa formatação para cá, assim eu não tenho que fazer isso toda hora. Então, ir a um fast food vai ter um trabalho 4 para mim. Eu vou ter que sair de casa, vou lá comer e vou voltar. O custo de ir no fast food talvez não seja tão alto quanto pedir uma pizza, mas também não é tão baixo. Então, eu vou colocar um custo 7 aqui. Ó. Beleza. Repare que, conforme eu estou fazendo tudo isso, se a gente tivesse em sala, talvez eu estaria perguntando mais para vocês e tudo mais. Aqui fica um pouco complicado, porque todo mundo tem que abrir e fechar o microfone ao todo tempo, então eu estou fazendo. Mas repara que vocês podem concordar ou discordar completamente do que eu estou colocando aqui. E reparem que isso é um pouco subjetivo mesmo, né? Tem muitas coisas que são subjetivas aqui, por exemplo, o que é 2, o que é 4, o que é 7. Tem coisas que eu estou fazendo que são relativas aqui. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Com relação ao sabor, eu prefiro uma pizza do que um fast food. Então, se a pizza é 10, um fast food ele não pode ser 10. Na verdade, o fast food, normalmente, ele é meio zoadinho, né? Mas vamos pensar que eu estou indo num fast food aceitável, então eu vou colocar um 7 aqui para o fast food. Beleza. Em termos de nutrição, péssimo, né? Fast food totalmente cheio de gordura saturada, tal.
Então, em termos de nutrição, eu imagino que seja pior do que pedir uma pizza. Então, eu vou colocar em termos de nutrição aqui 4. Beleza, fechou. Fazer comida instantânea em casa. Então, fazer comida instantânea em casa, como eu não tenho que sair de casa, tem que ser um trabalho menor do que ir para o fast food. Por esse sentido, né? Mas por outro lado, eu vou ter que fazer comida em casa, eu vou ter que pelo menos lavar um prato. Então, entre ou sair de casa ou lavar um prato, eu acho que o trabalho talvez é a mesma coisa. Então, eu vou colocar 4 aqui também. Custo, né? Pô, fazer comida instantânea em casa é um pouco mais barato do que um fast food. Então, eu vou colocar um custo, sei lá, 6 aqui. Opa, 65 é ótimo. 6. Com relação ao sabor, putz, sei lá, eu acho que talvez comida instantânea e fast food é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou colocar 7 em questão de sabor. Em questão de nutrição, talvez seja um pouco melhor do que um fast food, talvez seja um pouco pior do que uma pizza. Então eu vou colocar 5,5 aqui. Vai. Eu acho que é mais parecido com pizza do que um fast food, mas ainda assim não é tão melhor. Então beleza, eu tenho esses pontos aqui. E por último, fazer o prato saudável em casa. Putz, em termos de trabalho, e aqui eu coloquei o trabalho ao contrário, né? Já explico por quê. Porque aqui, ó, pedir uma pizza é pouco trabalho, né? Então a nota deveria ser alta. Eu vou colocar 8 aqui. Ir a um fast food, eu tenho que sair de casa, então eu vou colocar um trabalho 6. Fazer comida instantânea, eu vou colocar 6 também. E fazer o prato saudável em casa, aí sim, ó, isso aqui dá muito mais trabalho, né? Porque eu vou ter que fazer a comida, eu vou ter que lavar a panela, eu vou ter que lavar prato, né? Eu vou ter que ter os ingredientes e tal, tudo mais. Então, em termos de trabalho aqui, como eu vou ter muito trabalho, a nota tem que ser baixa, né? Então aqui sim, fazer o prato saudável em casa, eu vou colocar uma nota 3 aqui, dá bastante trabalho. Beleza, pode ser que não dê tanto trabalho assim, depende do prato também, mas eu vou imaginar algo mais elaborado. O custo. Bom, o custo de fazer um prato saudável em casa, ele é menor do que o de fazer a comida instantânea em casa, né? E aqui eu coloquei o custo ao contrário também, né? Ai, professor, tá fodido mesmo, né? Se pedir a pizza é caro, o critério do custo tem que ser baixo, né? Então aqui, ó, como a pizza é mais cara, eu vou colocar como custo aqui, sei lá, 4. Ir a um fast food tem um custo 7. Pode ser 7. Fazer comida instantânea em casa vai ter um custo 8. Porque é mais barato fazer a instantânea do que o fast food. E agora sim, fazer um prato saudável em casa, o custo é mais baixo. Então a nota tem que ser mais alta, né? Notas mais altas significa melhor no critério, sempre. Então aqui, se eu vou fazer o prato saudável em casa, meu custo é menor do que de fazer uma comida instantânea em casa. Então eu vou colocar aqui nota 9 no custo. Beleza. Depois questão do sabor. Agora sim, vamos dizer que ainda é mais gostoso comer pizza do que comida saudável, mas vamos colocar um 8,5 para comida saudável aqui. E em questão de nutrição, com certeza a nutrição da comida saudável é a melhor. Então eu vou colocar 10 aqui. Beleza. E agora a gente tem que fazer a multiplicação pelo peso e somar tudo. Então isso daqui vai ser igual a isso vezes isso aqui com F4 mais isso vezes isso mais isso vezes isso mais isso vezes isso. Beleza. Então, para pedir uma pizza aqui, eu obtive uma nota de 6,5, certo? Beleza. Vamos puxar para cá. Olha só. Legal. Tivemos algumas coisas interessantes aqui, ó.
Para os pesos que eu coloquei, pedir uma pizza deu 6,5, ir a um fast food deu 5,8, fazer comida instantânea deu 6,6 e fazer um prato saudável em casa deu 8,3. Então, claramente, essa opção aqui, ela se destaca das outras, né? Fazer um prato saudável em casa. Então, eu vou fazer o prato saudável em casa. Beleza, essa seria a minha opção. Mas lembra da questão dos pesos que eu falei para vocês. Os pesos, eles influenciam muito. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que eu estou pensando assim agora, ó. Hoje é um dia de comemoração para mim, certo? Putz, hoje é um dia que eu quero extravasar, sei lá. Então, eu quero ter trabalho? Não, eu não quero ter trabalho. Se eu não quero ter trabalho, o peso do trabalho é importante? Ele é importante, certo? Então eu vou colocar um peso alto aqui, vou colocar 40% no trabalho. Custo, tô nem ligando, porque eu tô comemorando, eu posso gastar um pouquinho mais. Sabor, tem que ser top também, vou colocar mais 40%. E nutrição, tô nem aí para nutrição, vou colocar 10%, porque hoje é dia de comemorar. Olha como muda tudo aqui, ó. Eu tenho aqui, se eu quero ter, se o trabalho é importante para mim, o sabor é importante, eu não tô ligando muito pro quanto que eu vou gastar, eu não tô ligando muito para nutrição, pedir uma pizza se torna a melhor opção, né? Eu fico com 8,2 aqui, de pedir uma pizza com relação a fast food e comida instantânea, 6,3, 6,55 e fazer o prato saudável em casa, 6,5. Repara que para esses pesos aqui, ó, fazer a comida instantânea em casa é ligeiramente melhor do que fazer um prato saudável em casa, né? E é ligeiramente melhor do que ir para um fast food. Vamos colocar outra situação aqui. Vamos dizer que eu tô quebrado, eu tô sem grana. Então, o custo ele vai ser o critério mais importante para mim. Eu vou colocar 70% aqui, 10% nos outros. 10 e 10. Beleza. Então, olha só. Se o custo é o mais importante para mim, ó, melhor fazer o prato saudável em casa. Segunda melhor opção, fazer a comida instantânea em casa. Terceira melhor opção, ir a um fast food. E quarta melhor ou pior opção, pedir uma pizza. Se eu sou muito preguiçoso, também é melhor pedir uma pizza do que fazer qualquer outra dessas coisas aqui. Se eu sou muito fitness, é muito melhor fazer um prato saudável do que fazer qualquer outra das coisas. Se eu quero a experiência gastronômica, a melhor experiência gastronômica, por exemplo, voltamos para a pizza aqui, segunda melhor opção, fazer o prato saudável em casa. Então repara como que os pesos aqui, eles mudam muito, né? Por isso que as pessoas tomam decisões totalmente diferentes, né? Porque os pesos das pessoas, os pesos que cada pessoa leva em conta para tomar sua decisão, eles são diferentes, né? E eu acho muito legal essa dinâmica aqui, porque você consegue ver que, primeiro, se eu tenho um peso muito grande em algum dos atributos aqui, em algum dos critérios, ele passa a ser decisivo, né? Você vai reparar que aqui o peso do sabor aqui, por exemplo, foi foi o maior, né? E aí você está ordenado mais ou menos pela ordem aqui, ó, entre o fast food e fazer a comida instantânea em casa. Eu tive 2 critérios de desempate aqui, que foram o custo, né, que no fazer comida instantânea em casa o custo é um pouco melhor, e na questão da nutrição é um pouco melhor fazer comida instantânea em casa do que ir num fast food. Então você teve um desempate aqui, né, são muito próximos. E de novo, né, os pesos têm que estar bem afinados e os valores relativos que você dá para cada coisa aqui, ó, eles têm que ser representativos, né? Não adianta, por exemplo, eu colocar vamos dizer, em sabor aqui, eu gosto muito de pizza, então eu vou colocar 0 em todos os outros aqui de sabor, porque aí você está deturpando a coisa, né? Quer dizer, 0 significa, sei lá,
sem sabor, sabor zero. E não é isso, as coisas têm uma comparação, e normalmente, até que eu usei alguns 10 aqui, mas normalmente a gente não utiliza os extremos das escalas. Né? Se a escala é de 0 a 10, por exemplo, eu vou tentar usar valores entre 3 e 7, 2 e 8, para você ter realmente uma comparação e para que todos os critérios em todas as soluções sejam contabilizados. Nos pesos aqui também eu nunca cheguei a dar um 0% em algum peso aqui, porque o peso ele precisa existir, né? Quer dizer, se eu tenho alguma vantagem em algum critério com relação a outra solução, essa vantagem precisa ser contabilizada. Imagina que eu tenho duas soluções muito parecidas aqui, ó. Vamos ver se a gente... aqui nenhuma delas é muito parecida aqui, mas vamos dizer que eu tivesse duas soluções muito parecidas que só diferissem aqui em um critério, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho... essas duas soluções aqui, elas são parecidas, né? Eu tenho 6 e 6, 7 e 8, 7 e 7, 4 e 5 e meio. Elas são soluções parecidas. Essas vantagens aqui, ó, do 8 e do 5,5, se eu tivesse 0 e 0 aqui, ó, vamos colocar 30% aqui só para a gente ver, deu a mesma coisa, tá vendo? Deu o mesmo número, apesar de a comida instantânea ter uma ligeira vantagem com relação ao fast food. Isso não foi contabilizado aqui na minha métrica, porque eu tenho zeros aqui no peso. Então isso daqui não pode acontecer. Aqui, por exemplo, se eu tivesse 1% de peso aqui, ó, e 1 aqui, vamos dar uns pesos totalmente aleatórios aqui, ó. Beleza, algo já foi contabilizado. Eu já tive um desempate aqui, tá vendo? Então isso aqui precisa acontecer. Peso 0, ou métricas 0, ou métricas 10. Tudo isso a gente tem que evitar, tá? A gente tem que sempre ter pesos para as coisas aí, para que a gente possa meio que contabilizar tudo aqui. Beleza, vamos continuar nossa aula aqui. Então, acho que deu para entender bem a métrica da matriz de decisão, como que ela funciona e como que os pesos são influentes, totalmente influentes na sua decisão aqui. Por isso que o peso, a seleção dos pesos aqui, acho que é um dos passos mais importantes, porque ele tem que realmente selecionar as opções aqui, representando a realidade do seu problema. Eu não posso ter uma realidade que seja alienada do seu problema. Vamos pro segundo tópico aqui, que é a avaliação por júri. Pessoal, a avaliação por júri, talvez eu não consiga terminar ela hoje, vou tentar ir rapidinho aqui, mas a avaliação por júri, ela é muito legal, pessoal. Ela é uma técnica utilizada em casos em que se deseja obter uma resposta de um determinado público, né? E o que acontece? Trata-se de uma metodologia que não consiste primariamente em perguntas e respostas, mas sim nas impressões de cada sujeito a uma determinada condição ou produto. Ou seja, por mais que eu queira uma resposta do público, eu não posso basicamente chegar lá e perguntar alguma coisa. Porque perguntar, quando você pergunta alguma coisa para uma pessoa, pode ser que a resposta que ela vai dar seja influenciada por muitas coisas. Né? Você não está fazendo um método muito científico quando você pergunta alguma coisa para a pessoa. Sei lá, a pessoa está lá e você vai abordar ela, você vai fazer uma pergunta. E a pessoa acabou de descobrir que ela foi mandada embora do emprego. E você vai fazer uma pergunta para ela sobre o cenário econômico do país. A resposta dela já está enviesada. Né? Ou ela acabou de ganhar na loteria. Putz, a resposta vai ser totalmente outra. Pode ser o mesmo indivíduo, mas a resposta vai ser totalmente diferente. Então, você não pode simplesmente chegar e perguntar. Você tem que submeter as pessoas a uma determinada impressão, e aí depois existem técnicas para você extrair os resultados dessa impressão dessa pessoa. Lógico que vai ter uma parte onde ela vai ter que responder coisas, mas não é assim, chega na lata e responde. Tem um processo. Então, a gente usa algumas estratégias típicas de estudos estatísticos, para que se possa promover ou para que se possa remover ou mitigar a ação de vieses estatísticos populacionais, pessoais, locais, culturais, psicológicos ou de qualquer outra sorte. Porque quando você lida com pessoas, existe, por exemplo, na área farmacêutica, acho que muitos de vocês já ouviram falar, se não todos, o efeito placebo, né? Quer dizer, você cria uma medicação
E aí você fala assim para a população, fala, olha, essa medicação é para, sei lá, para curar dor nas pernas, por exemplo. Aí a minha sogra, que é uma pessoa que sofre com algumas dores nas pernas, e tá falando aqui que a minha rede não tá legal, pessoal. Ela vai participar desse estudo aí, por exemplo, e aí uma parte das pessoas do estudo não vai tomar o remédio de verdade, vai tomar pílulas falsas, né? Visualmente elas são iguais, mas elas são falsas. E aí a pessoa vai tomar as pílulas e vai falar, olha, putz, melhorei, viu? Nossa, minha dor na perna melhorou pra caramba, não sei o quê. E às vezes é um efeito placebo. Às vezes não acontece nada. Não, a pessoa tomou uma pílula de farinha. Mas o que aconteceu? A mente da pessoa acreditou que ela estava tomando um remédio para melhorar aquela dor. E a dor melhora. Né? Isso é o efeito placebo. Então, para remover esse tipo de coisa, que é um viés psicológico, você faz um estudo com as pessoas e uma parte das pessoas se submete ao medicamento, outra parte se submete a uma pílula falsa, sem saber. E aí, se houve efeito placebo, o grupo de controle vai apresentar melhoras, né? Bem como Imagina que, por exemplo, é o remédio para dor na perna. Aí, no grupo de controle, que é o grupo que tomou a pílula falsa, 50% das pessoas apresentaram melhora nas dores. E no grupo de teste de verdade, 50% das pessoas apresentou melhora. Quer dizer, o medicamento é eficiente ou não? Pode ser que não. Pode ser que todo mundo tenha sofrido do efeito placebo e aí as pessoas que melhoraram foi por causa do efeito placebo e não por causa do efeito realmente daquele fármaco. Então, você precisa fazer um estudo com pessoas e sempre que você vai fazer esse estudo, você precisa ter um grupo de controle, porque você nunca sabe o viés da pessoa, né? Você nunca sabe se aquela pessoa, ela localmente ela tem algum viés, se é cultural o viés, se é psicológico o viés. Mas pode ser que haja alguma distorção na sua estatística aí, e aí com o grupo de controle você consegue observar se há realmente distorções ou não. Então, utiliza-se muito essa técnica na área da psicoacústica, da avaliação por júri, pois é extremamente difícil prever como o mercado irá reagir a diversos sons e fenômenos vibratórios. Né? Eu sou da área de vibrações, vocês já sabem disso, e essa parte de psicoacústica ela é extremamente importante, né? Porque o que acontece? A gente tem uma área que se chama NVH, talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não. NVH é uma sigla que se chama, ela vem as palavras, né, da sigla são Noise, Vibration and Harshness, né? Então ruído, vibração e harshness, a tradução literal é aspereza. O que é o harshness, pessoal? O harshness, ele é quando você tem um ruído e esse ruído é associado a uma outra percepção sensorial, né? Então, por exemplo, eu tenho ruído e junto com esse ruído eu sinto uma vibração, né? Isso se chama aspereza, é o tal do harshness aí, né? E isso dá uns efeitos psicoacústicos muito complexos, né? Então, se você ouve um ruído e você sente uma vibração associada àquele ruído e você está em um veículo, normalmente a impressão do usuário é que o veículo quebrou ou está para quebrar, né? Quando às vezes não tem nada a ver, às vezes ele só está vibrando porque é uma condição normal de operação. Mas, por exemplo, se você fez um engate de uma marcha ali, aquele engate provocou um ruído alto e associado a esse ruído ele também provocou uma vibração, isso já provoca uma resposta diferenciada no usuário. Isso acontece muito com engate de marcha ré, né? A pessoa vai engatar uma marcha ré lá, às vezes o carro faz pá, né? Ou quando você vai engatar a primeira marcha numa motocicleta também, normalmente a primeira marcha ela é associada de um tranco assim. Tudo isso daí causa na pessoa efeitos psicológicos,
né? Então a pessoa acha que aquele componente ou aquele veículo é de má qualidade, ela acha que aquilo vai quebrar. Então, às vezes você precisa provocar melhorias no seu produto não por questões mecânicas, não por questões de durabilidade. Às vezes não tem nada a ver com durabilidade. Às vezes tem a ver com a resposta das pessoas. A pessoa vai falar, putz, isso aqui não é legal. Às vezes em picape ocorre muito de você ter vibração na alavanca do câmbio quando ela possui transmissão manual. Então na alavanca do câmbio você tem algumas oscilações ali e isso as pessoas acabam associando também com má qualidade do produto. Então o negócio fica balançando aqui e tal. E também gera um efeito onde o consumidor ele deseja menos aquele produto. Então tudo isso daí tem que levar em consideração, tem que ser levado em consideração. Você vê que essa área psicoacústica ela é de extrema importância. Eu não vou seguir com a avaliação por júri aqui, pessoal, porque tem muita coisa legal que eu queria falar para vocês e eu tô achando que eu vou comprometer essa parte se eu tentar acelerar para terminar. Então a gente vai continuar a avaliação por júri na próxima aula. Eu retomo, pode ser até que eu comece de novo a avaliação por júri aqui e a gente retoma na próxima aula. Beleza?